Boa noite. Boa noite. Boa noite, fraco. Boa noite. Boa noite. Tá um pouquinho melhor. Bom, sejam muito bem-vindos ao After Launch. Esse evento basicamente é para falar um pouquinho de como foi esse ano, todos os desafios que nós passamos. 2025 foi um ano incrível de forma geral, mas não foi um ano fácil. Só que mesmo assim a gente conseguiu algumas coisas que são bem especiais para a equipe e de certa forma inovadoras. Tudo isso não foi graças apenas à equipe, mas a todos vocês que estão aqui, patrocinadores, a comunidade que sempre nos ajudaram, e esse evento é para vocês. Só apresentando aqui rapidinho, sou o José Roberto, atual capitão da equipe. Ao lado aqui eu tenho o Gabriel Plata, diretor de projetos mecânicos, e o Arthur Sato, diretor de corporativo. Bom, para começar, antes de tudo, antes da gente falar desses grandes troféus aqui, quero falar um pouquinho da nossa história. A Cosmos em si é uma equipe que foi criada em 2013. Ela, desde então, já aí com seus quase 13 anos de idade, teve bastante coisa durante todo esse tempo. Um pouquinho antes de nós começarmos pelas partes mais complexas dos projetos, a gente teve uma história um pouquinho, um encaminhado, assim, um engatinhado. Antes de começarmos com projetos que tinham motores próprios, desenvolvidos para atingir apogeus mais altos, que é o conhecido como foguete modelismo de alta performance, só que do inglês, a Cosmos participava do Festival Brasileiro, o Festival Brasileiro de Mini Foguetes. Nesse festival em específico a gente sempre teve um bom resultado. Vocês têm o nosso overview geral aqui na tela. Em 2014 a gente teve o segundo lugar com a classe C. Classe C, pensa naqueles foguetes de fogo de apito. Foguetes pequenininhos, aqueles que fazem barulho, só para fazer barulho mesmo, assustar a vizinhança. Esse tipo de motor, coisa bem pequena. Primeiro lugar na classe C, 2016, e já em 2017 a gente conseguiu o primeiro lugar no 1KM. Isso, Festival Brasileiro de Mini Foguetes. Bom, antes da gente avançar para a parte um pouquinho mais experimental e avançada, o que é a Cosmos? O que a gente faz? Bom, nós somos uma equipe de foguetes experimentais, aqui da USP Joinville, conhecida nacionalmente, frente a outras equipes também. E o nosso principal objetivo é desenvolver foguetes que vão competir em certa categoria com competição. Esse é o objetivo básico, mas não apenas isso. Fomentar o mercado espacial, aeroespacial brasileiro. Isso é algo que para a gente faz bastante sentido e na verdade é bem gratificante. Muita gente que está aqui no campus hoje, ou até em outros campos estudando a engenharia aeroespacial, falou: eu comecei por causa de vocês. E esse é o objetivo da comunidade científica. Basicamente, o fomento da área é algo importante porque é algo que está em ascensão no Brasil. E, de último, incentivar a divulgação do STEAM. Bom, competições que nós participamos nesse ano, e nós competimos basicamente de forma anual quando elas estão disponíveis para a gente. A IREC, International Rocket Engineering Competition, ela acontece anualmente nos Estados Unidos. Neste ano ela aconteceu no Texas, em Midland, bem no interiorzinho assim, no deserto mesmo. E nós fomos para lá com o foguete Morpheus, esse grandão que vocês estão vendo aqui, logo no meio. E a outra competição é a LASC, Latin American Space Challenge. Ela acontece anualmente no Brasil. E nesse ano ela aconteceu em São Paulo, na cidade de Iacanga. É uma cidade bem no interior, mas tem um espaço bem amplo e aberto para a gente lançar foguetes lá. Para a LASC a gente foi com 2 projetos de foguetes. Foi o Phobos, que está à direita do Morpheus, de 3 km, e o Deimos, à esquerda do Morpheus, de 1 km. Além disso, 2 satélites embarcados. Antes desses projetos existirem, a gente passou por uma trilha de muito aprendizado, muitos fracassos, mas que levaram ao sucesso desses 3 caras. Um vídeo breve sobre o Hagemeyer. Hagemeyer, um projeto de antes da pandemia, LASC 2019. Foi a primeira vez que a gente desenvolveu um motor de alta performance e o apogeu desse cara era 1 km. O nome é homenagem a um dos membros, um membro bem importante para a equipe, praticamente um membro cofundador da equipe, Hagemeyer. Aqui no lab, aqui no auditório a gente tem a presença de alguns membros antigos da equipe. Sejam muito bem-vindos. Talvez vocês conheçam esse projeto melhor que a gente está aqui agora. Bom, logo em sequência do Hagemeyer, nós tivemos o Nebula. Nebula foi desenvolvido para o LASC 2020.
Ele teve uma série de iterações, uma interação também com o foguete Alpha, que vem logo em sequência. O Alpha em si teve duas versões principais. Teve essa daqui, ela era gordinha e bem pesada, e o Alpha de cima, que posteriormente virou o nosso FTK, o nosso foguete de treinamento. Inicialmente, o Alpha foi designado para ser o foguete que testaria alguns subsistemas do Nebula, que iria para o LASA 2020. A gente tem uma cultura na equipe de, a gente tem projetos que vão para apogeus maiores, são projetos que não podem ser lançados em qualquer lugar. A gente desenvolve um foguete de testes, e a gente faz uma escala dos nossos subsistemas e coloca nesses foguetes. Principalmente toda a parte de eletrônica e recuperação são muito testados esses foguetes menores. Também a parte de métodos de manufatura. Bom, esses dois eles não sabiam decidir entre si qual seria o foguete principal, porque o Alpha performou muito bem, enquanto o Nebula nem tanto. Mas são histórias. Começando agora, 2021. A equipe embarcou num desafio muito grande. Até então a gente estava com uma equipe com pouquíssimos voos nominais, voos que deram certo. E o pessoal foi direto para uma classe bem específica e uma competição bem exigente. Foi quando a gente começou a participar da IREC, que antes tinha o nome de Spaceport America Cup. Ela aconteceu no Espaço Porto, que tinha nos Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos. Foi um projeto desenvolvido para atingir um apogeu alvo de 10 mil pés. Lá fora é contado em pés mesmo, dá algo em torno de 3,3 km de altitude. Foi a primeira participação da equipe na SAC, a IREC, e foi com um projeto de 3 km de apogeu, que é a categoria mínima da competição. Esse vídeo é cortado em um momento bem específico e estratégico, porque logo depois desse frame o foguete se desmonta no ar. Então, é pra passar isso despercebido. Beleza, VLK-1, recuperamos basicamente o tubo do motor. Voltamos dos Estados Unidos e tinha LASK para participar. A gente tinha já inscrito o VLK-2 na LASK. Não tinha Morpheus, não tinha foguete, só tinha motor. O que a gente fez? Fez o VLK-2 em menos de um mês. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui já perde a imagem num momento bem estratégico também, porque esse foguete não deu certo. A tubeira explodiu e o foguete agitou o paraquedas enquanto ele estava subindo. Bom, história triste para a linha de famílias VLK, mas logo em sequência veio o VLK-3. O VLK-3 foi o primeiro projeto de 3 km da equipe que teve um voo completamente nominal, ou seja, ele foi lançado, recuperado, tudo bonitinho. Ele em si foi um momento que a gente pegou bastante aprendizado dos projetos anteriores, das iterações anteriores, e aplicamos isso para desenvolver um projeto que ia efetivamente funcionar bem. Inicialmente desenvolvido para participar da SAC 2023. No fim, a gente não tinha membros suficientes para ir para a competição. A gente desistiu da competição americana e focamos em produzir o foguete exclusivamente para a competição brasileira. Foi uma ótima decisão, porque a gente teve muitos acertos ali na hora final de manufatura do projeto. Bom, ele é um foguete previsto para atingir seus 3 km de apogeu. Dentro da equipe, a gente tem um apogeu que é simulado, ou seja, a gente pega todo o foguete, coloca ele num software de simulação de voo e a partir daquilo ali a gente obtém qual que é a altura estimada para ele atingir. Esse foguete, se ele estava estimado para atingir 2.850 metros e o voo real dele atingiu 2.728. Esse foi um voo com uma boa precisão, foi 95,72%, e entre as equipes universitárias que estavam presentes, o foguete que atingiu o voo mais alto. Aceitando o desafio, aguardando ignição.
lançar e foi no vale tudo ou nada. A gente lançou ele em péssimas condições, mas mesmo assim o voo foi muito bonito. Resultado, ele ficou em 3º lugar na própria categoria, em 5º lugar da competição geral, e a partir disso daí a equipe tinha uma decisão para tomar. A gente vai partir para um VLK-4, um foguete de 10 mil pés de apogeu, para a competição tentar atingir o apogeu mais preciso possível, entregar um projeto mais consolidado e ir em busca de um 1º lugar, ou a gente vai dar um passo a mais para um projeto um pouco maior, mais ambicioso. A categoria que a gente tinha em mente era 30 mil pés, uma categoria que não tem aqui no Brasil, ela existe apenas lá nos Estados Unidos. Bom, foram diversas discussões, votações e a equipe tomou uma decisão final. Morpheus. Novamente, boa noite. Apresentar um pouquinho do que é o projeto Morpheus aqui para você. Nossa, Gabriel, por que tem uma foto de uma janela de um avião? Se você não sabe, um avião de passageiros, essa é a altitude média de um voo de cruzeiro deles. É realmente o apogeu que a gente estava buscando. Depois de alguns postulados mínimos, a gente sabia que para fazer esse projeto acontecer, a gente precisava de alguns passos bastante grandes. E, nada mais nada menos do que realmente desenvolver o maior motor de propelente sólido de KNSB já feito no Brasil e talvez na América Latina, só não tem esse dado verificado, mas definitivamente foi o primeiro projeto dessa categoria da América do Sul. Aqui tem um pouquinho mais explicando a exclusividade desse projeto que participou na IRAC 2025. Como vocês podem ver, a gente é a única equipe do hemisfério do sul do planeta que participou nessa categoria. Todo o restante eram equipes dos Estados Unidos e, se não me engano, uma única equipe do Canadá. E, um fator que é muito importante, que não está escrito em nenhum, que é realmente a diferença no orçamento das equipes. É uma discrepância enorme. Aqui eu vou falar um pouco sobre os principais desafios que a gente teve para estar fazendo esse projeto. Era um projeto que a gente realmente tinha que focar nos mínimos detalhes. A gente estava partindo de um foguete subsônico para passar para um foguete supersônico com mais de 3 vezes o apogeu esperado. A gente também tinha outro fator limitante enorme em relação aos projetos que normalmente são feitos para essa classe lá fora. Uma delas é o propelente. A gente teve que desenvolver o projeto totalmente pensando no KNSB, que é um propelente muito baixa eficiência comparado com o que o pessoal usa lá fora. A gente teve que, por isso que ele tem tanto motor comparado a qualquer outro foguete da categoria. Lá na própria competição o pessoal perguntava qual é a categoria do seu foguete, achavam que era de propelente híbrido, achavam que era um tanque de gás, mas não, era realmente só um motor exposto. Outra coisa é que a gente precisou ir atrás de materiais que não tinham disponíveis aqui no Brasil. O próprio tubo do motor, a gente sabia das dimensões básicas dele para fazer o projeto acontecer, mas a liga, para realmente efetivar isso, não tinha disponibilidade nessa dimensão. Então, tanto o tubo do motor como o material das aletas, que são as asinhas ali embaixo do foguete, a gente teve que obter nos Estados Unidos. Eu tive que ir pessoalmente lá pegar nos Estados Unidos, porque foi a opção economicamente mais viável que a gente encontrou no momento. Foi uma situação ali que a gente estava muito próximo de participar da competição, a gente estava buscando e buscando frete, e realmente foi essa a opção. Me enviar para lá, pegar os materiais e voltar com base em uma restrição de não pagar mais tarifas, a gente conseguiu fazer isso acontecer. Aqui um pouquinho da missão de voo objetivo do Morpheus. Aqui embaixo, no T0, é onde acontece a ignição. Em 5 segundos, 21,1 kg de propelente são queimados e nesses 5 segundos o foguete passa de 0 até os estimados Mach 1.9. Mach 1.9 é cerca de 2.200 km por hora. Ele chega até o seu apogeu em apenas 37 segundos, então isso dá para, talvez, pensar um pouco melhor a respeito do quão rápido um foguete desse é. Depois disso, ele é recuperado através de uma queda controlada de 350 segundos e assim a gente realmente ocasiona na recuperação completa do foguete. Vou descrever um pouquinho melhor mais para frente os componentes individuais, mas esse é o geral da missão. A coifa. A coifa por si só foi um grande passo diferencial dos outros foguetes para esse. Dá para ver em relação ao Phobos, que é o foguete da esquerda, a proporção da ponta, coifa é a parte que afunila na ponta do foguete, e no Morpheus ele representa cerca de 1/3 do seu foguete, comparado a 1/5, 1/6 dos outros. A gente teve múltiplos estudos, desde geometrias, qual que impactar no menor arrasto possível durante o voo. Outra diferencial foi a implementação de ponta metálica, porque a gente simulou que durante o voo supersônico a extrema pontinha dele exceder a temperatura de trabalho da resina. A coifa, a gente tinha necessidade de fazer uma coifa de
1,5 metros. Isso foi algo que nunca foi feito pela equipe antes. Mas graças ao setor de estruturas e depois de extremo trabalho, a gente conseguiu alcançar uma coifa com uma geometria tanto interna como externa, com precisões absurdas. A fuselagem, a gente já agradecer de cara a Interfibras, que nos possibilitou hoje estar implementando uma fuselagem feita por filamento wind, que diferente das outras fuselagens que são feitas aqui por nós mesmos através da implementação de mantas de fibra de vidro laminado, filamento wind é o único filamento que vai se enrolando assim no molde, e isso ocasiona tipo, uma razão de peso-resistência bem superior. E isso, novamente, para um voo supersônico que a gente não tinha total ciência naquele momento de qual iam ser as forças implementadas no foguete, foi algo realmente necessário para fazer o projeto acontecer. A gente agradece muito a Interfibra por isso. Em penas, aqui só um overview geral. Realmente o core de fibra de carbono, que foi comprado lá fora, novamente laminado com método tip-to-tip, que é onde manta de fibra de vidro e carbono alternadas vão passando de aleta a aleta para fazer a fixação final. E quando eu falo que a otimização desse foguete realmente estava nos mínimos detalhes até a guia, que é tipo um componente pequenininho que vai atrás do foguete, que faz a fixação dele na base de lançamento, foi otimizado. Isso para reduzir também o arrasto do foguete, para novamente tentar reparar um pouquinho a baixa eficiência do propelente que a gente conseguia ter acesso aqui no Brasil. O Morpheus ele também tem uma base de sistemas embarcados, a gente consegue integrar tanto a aviônica como o payload de uma maneira simples. Esse também foi uma excelente otimização em relação aos projetos anteriores, tanto na parte de redução de peso como na facilidade de montagem. Aqui tem um pouco da descrição dos componentes gerais. E, finalmente, o motor. O primeiro motor de combustível sólido de classe O, desenvolvido aqui no Brasil, e o primeiro a voar também. Foi projetado para impulsionar o foguete para cerca de 30 mil pés. E aqui tem uma descrição geral dos componentes. Esse tubo de alumínio ali, naquela liga específica, foi o que foi obtido fora do Brasil. E aqui está o motor na sua bancada de teste estático, que é onde a gente faz a fixação do motor para fazer a validação final, tanto de pressão, temperatura dos componentes e empuxo resultante final. A tubeira, como mais uma vez, outro passo inovador em relação aos projetos anteriores, onde a gente implementava apenas materiais metálicos. Só que tem um problema de você implementar apenas um material metálico na sua tubeira. Você precisa de muita massa térmica para resistir à temperatura numa região específica. Com isso a gente implementou múltiplos materiais, desde compósito, fenolite e uma garganta de grafite. Grafite, por quê? Grafite, você tem uma temperatura de fusão acima de 2000 Celsius. E com essa combinação de materiais, a gente faz uma tubeira de um foguete de 30 mil pés pesar tanto quanto uma de 1 de 3 km. Falando um pouco mais sobre os componentes do motor, aqui a gente tem o Radax, que não é apenas um componente do motor. Ele faz a vedação frontal do motor, mas nesse foguete ele também faz a integração entre o motor e a fuselagem superior de uma maneira super rápida, simples e eficiente. A gente também tem uma proteção térmica que novamente implementada, que é um tubo de fenolite. Essa resina em específico a gente consegue uma propriedade muito interessante, que é onde a gente carboniza ela é descartável, a gente carboniza ela, o carbono é levado embora e assim levando o calor embora. Então a gente consegue proteger a parede super fina desse motor da temperatura extrema que acontece no seu interior. E novamente as inibições, usando do mesmo material, que a gente consegue restringir a queima do propelente dentro do próprio motor. Aqui a gente tem, focando um pouco no canto superior direito, mais uma validação do nosso motor, que é um teste hidrostático, onde a gente pressuriza 1,5 vezes a pressão de operação dele por pelo menos 1 minuto de operação. E a gente tem aqui embaixo o resultado. Eu acho que ele estava exposto lá fora, no tubo. E o que é isso? É o resultado do nosso primeiro teste estático do motor, onde a gente ocasionou a catástrofe. Depois disso, a gente, para como remediar isso? A gente tinha pouquíssimo tempo, acredito que a gente já estava num caminho em que ia ser basicamente impossível a gente enviar um teste de um novo motor a tempo para a competição antes de fechar a janela final. Mas ainda assim, a gente não queria só arriscar no tudo ou nada. A gente passou para uma campanha de testes que a gente chamou de sarcófago. Um nome talvez um pouco macabro, mas é isso que ele era. E é o que a gente fez. A gente laminou em cima do motor
múltiplas e múltiplas camadas de filamento wind, novamente agradecer a Interfibras por estar possibilitando isso. E a gente, com isso, a gente conseguia basicamente uma certeza que se o motor tivesse um mau comportamento, ele não ia explodir. E a gente, pelo menos, coletasse os dados do desvio. E aqui, com o vídeo do teste estático. Eu vou deixar o vídeo só para vocês ouvirem a empolgação do pessoal no fim dos segundos. Aí foi o tempo. A gente vai ter que ver o vídeo de novo. Isso que vocês estão ouvindo está acontecendo a mais de 120 metros de distância em outro prédio, então dá para ver o quão feliz o pessoal ficou feliz, né, com o sucesso desse teste. E com isso a gente já tinha pelo menos aquela noção de que se a gente conseguisse replicar os internos desse motor num vídeo final, sem esse invólucro todo, a gente estava dentro da competição. E novamente, essa quantidade de saco de lixo era mais um medo nosso, que a gente encheu de areia para caso alguma explosão acontecesse. E isso finalmente, depois de todos os aprendizados, a gente implementou múltiplas mudanças, a gente conversou com diversos engenheiros, diversos especialistas na área do que podia ter acontecido no primeiro teste para ter explodido o motor. A gente implementou no sarcófago V2, no sarcófago, e finalmente a gente pegou todo esse conhecimento e colocou no Astron V2, que foi tipo o teste oficial, que era o requerido para a gente estar podendo participar da competição de 2005, da categoria de 30 mil pés, e acredito que aqui tem os resultados para vocês. Bem, perfeito, aquilo ali foi o teste de sucesso que a gente nos realmente colocou de vez dentro da competição. É difícil até colocar em palavras o quão feliz, tipo, realmente o quão feliz toda a equipe estava naquele momento, estava todo mundo torcendo, todo mundo chorando, todo mundo pulando. Realmente algo que a gente trabalhou tipo, mais de um ano nisso, e ver que a gente conseguiu colocar isso de maneira material foi algo realmente muito motivador para toda a equipe. Um parênteses desse momento. O primeiro motor a gente levou 1 ano e meio para fazer a manufatura dele, como o Pato mencionou. E quando a gente foi fazer o primeiro teste estático, a gente voltou das férias. Ou seja, a gente tinha ido em dezembro, férias para casa. A UFSC nos providencia aí, nos disponibiliza 3 meses de férias, geralmente no calendário normal. A gente normalmente voltaria para cá em março para estudar, começar as aulas. E a partir disso aí seria o desenvolvimento do motor. Mas a gente voltou para cá em fevereiro, no início de fevereiro. Ao todo foram 32 dias trabalhando consecutivamente das 8 horas da manhã até 4 horas da madrugada para fazer esse teste acontecer. Era purificando nitrato, fazendo um monte de coisa. A gente fez o teste, explosão. Esses 2 testes que vocês viram, o sarcófago e o teste nominal do Astron V2, eles foram concluídos em um tempo recorde em menos de, diria aí, 30 dias de forma geral. Entre qual e qual? Entre o Astron até o último, o primeiro Astron até o último. Foi um pouquinho mais, mas um fator muito interessante é entre o sarcófago e o Astron V2. A gente fez os testes com intervalo de 1 semana. Isso ali, claro, tipo, levou os membros ao máximo, mas era realmente a data limite para a gente estar enviando. Se não me engano, foi 1 semana antes da competição em si, foi quando a gente fez o teste estático. Então foi realmente algo bastante impressionante. Continuar com um pouquinho explicando os subsistemas aqui do projeto do Morpheus. A gente tem tipo, o nosso sistema de injeção, que novamente foi pensado em simplificar e otimizar o sistema, tanto em questão de peso como facilidade de montagem. A gente tem bem na ponta do foguete, embaixo da ponta metálica ali, a gente tem posicionamento de 2 cargas de injeção no formato de cartucho, que na detonação delas a gente consegue fazer a separação do foguete quando ele está lá no alto e, por fim, fazendo a ejeção do paraquedas. E também é uma peça que tem tipo, função múltipla, já que a gente consegue fazer a fixação da própria ponta metálica, então realmente a gente pensou em otimizar todos os pontos possíveis.
Aqui tem um teste de injeção a seguir, mas o teste de injeção é feito para a gente garantir a viabilidade da injeção em voo e a gente coloca uns pesos um pouquinho na ponta só para simular a ponta metálica por si. A gente não queria vacilar, a gente deu 7 1. Ejection test of the Morpheus rocket. 3, 2, 1. Essa injeção, não vai ter um vídeo aqui, mas foi bastante engraçado para os membros que estavam presentes quando a gente fez esse mesmo teste de injeção lá nos Estados Unidos, só que contra a Power. Aqui tem o paraquedas, que foi a habilidade de Bergamota. Esse paraquedas ele foi implementado no VLK-1, que é um foguete que falhou na Iraq 2022. Ele foi otimizado, modificado, na verdade, para estar participando desse foguete. No VLK-1 a gente utilizava um sistema de 2 paraquedas, onde a gente tinha um drogue e um paraquedas principal. A gente pegou o mesmo paraquedas, já que a gente viu que ele servia perfeitamente para a massa seca do nosso foguete. A gente implementou o sistema de reefing. O que é o sistema reefing? A gente passa uma corda por toda a baia do paraquedas e lá no apogeu o paraquedas ele abre de maneira restrita. Quando a gente chega no apogeu determinado, depois do foguete estar caindo de maneira controlada, ele se abre por completo fazendo a recuperação completa do foguete de maneira segura, com um único paraquedas, simplificando os sistemas e otimizando o peso por fim. Aqui tem, bem no início do vídeo, dá para ver o sistema reefing ativando. Eu vou até voltar e passar novamente, só para vocês verem o momento de corte. Aqui ele está restrito e aberto. E vocês veem o nosso belo paraquedas. Bom, boa noite a todos, minha vez agora. Então, aqui a gente entra um pouco mais na área dos testes da eletrônica, onde os que valem a pena ser citados são os testes dos comunicadores. Então, o transmissor do foguete para a Terra, a gente teve que fazer inúmeros testes. Foi um tipo de componente que deu bastante problema no nosso foguete. Então, membros da aviônica podem concordar comigo, isso foi muito difícil, demorou muito tempo. Gustavo, um dos nossos membros, teve que fazer uma biblioteca inteira só para conseguir fazer funcionar esse componente. Então, realmente, vocês podem ter noção que foi muito difícil. Aqui a gente tem a imagem, aqui no cantinho a gente tem a imagem, no caso do teste que a gente fez, validou e que deu certo, onde a gente foi de uma praia até outra para fazer esse teste de transmissão de dados. E, bom, vocês podem ver ali quase 16 km de distância, mais que suficiente para o que a gente precisava. Então, realmente foi muito importante essa etapa de validação do nosso processo. E como vocês podem ter noção, lançar no foguete é muito caro. E para isso ele tem que ter um bom motivo para voar. Então todo foguete tem um motivo para ele estar voando. Especificamente o nosso projeto, a gente atrelou um projeto de satélite a ele, onde a gente fez um experimento com um nanotubos de carbono. Então a gente tinha vários tubos de ensaio dentro do nosso foguete, em diferentes meios a gente depositou os nanotubos de carbono e através disso a gente coletou dados para, enfim, desenvolver estudo para a aplicação dele na aeroespacial de forma geral. Aqui, como vocês podem ver também a questão, o nome do nosso payload, né, o Clustrio, acho que vocês podem ter visto ele lá fora. Ele tanto foi no Morpheus quanto no Phobos, então a gente lançou ele 2 vezes justamente para ter essa coleta de dados intensa, né, essa validação, essa nova coleta, para a gente ter mais dados para trabalhar em cima. Aqui a gente tem a estrutura dele e uma curiosidade bem legal é que quando a gente legal até que ponto, quando a gente foi para os Estados Unidos, um dos nossos membros acabou levando ele na mochila e foi bem complexo de passar com isso aqui no aeroporto. O pessoal lá olhou para isso, não achou muito legal. Falou, inclusive, para o nosso membro, tipo, você sabe o que isso parece, né? Uma caixa de metal com um botão em cima, então, graças aos nossos documentos, enfim, explicações ali que a gente estava indo para um projeto, para uma competição, foi tudo esclarecido, mas poderia ter dado muito problema. Aqui, explica um pouco da nossa eletrônica, basicamente, igual todo foguete, nós mesmos fazemos, então a gente faz a placa, as trilhas, corrói ele, faz a solda dos componentes. Aqui vocês podem observar os componentes que a gente usa na nossa placa. O nosso setor de pesquisa e desenvolvimento também desenvolve a bancada de teste tático. Como o Gabriel falou,
ela é utilizada para fazer a coleta de dados, principalmente dados de empuxo. Com esse dado a gente consegue fazer simulações de foguete caso a gente não lance ele, né? Então a gente precisa desse tipo de dado, de validação. A competição é um requerimento das competições, então muito importante para validação do nosso foguete, de forma geral, do nosso motor. Mostrar aí, de forma breve, um vídeo do teste estático do Astron V1. Por incrível que pareça, esse celular não foi churrascado. Ele tá vivo. Tem uma marca bem perceptível dele na parede, porque está fixado na parede. E, bem, quando a gente vai lá na Curva do Arroz, que é o local onde a gente testa, um campus antigo da USP que estava em construção, a gente vê exatamente a silhueta do celular fixada na parede. Foi o que salvou o restante da parede ali. Mas o celular está 100% vivo, por incrível que pareça, só trincou um pouquinho a lente. Mas para todos aqueles que perderam por algum motivo, a gente vai utilizar a magia do replay imediato, só que agora em câmera lenta. Reparem como esse celular também passou perto de ser perdido. Tudo isso que está caindo são pedaços internos do motor. Tipo, tem muito propelente, essas pecinhas brancas que estão caindo poderiam estar em combustão, por exemplo. São muitas peças. Mas virou uma cena bem cinematográfica, até bonita. Bom, das consequências. Bom, como vocês podem imaginar, isso foi um momento, acho que todos aqui sabem, que foi um momento bem difícil para a equipe. Ainda mais com o caixa que a equipe tinha no momento e o quanto a gente tinha perdido. Como os meninos contaram também, a gente cedeu as nossas férias. Foi um momento em que a gente trabalhou dia e noite, noite e dia ali. E ver isso tudo acontecendo, não tem como isso não afetar a moral da equipe, né? Foi um momento bem difícil. A gente tinha perdido, a gente estima que a gente perdeu mais de 15 mil reais, enfim, no motor, em consumíveis para o teste. A gente estava muito abalado mesmo. Só que a esperança não pode morrer. E o recomeço, onde a gente fez um vídeo e ele viralizou. A gente lançou uma vaquinha e essa vaquinha, bom, sem palavras para descrever o quanto ela fez. Se não fosse por ela, nós não conseguiríamos ter terminado o Morpheus. Se não fosse por vocês, nós não conseguiríamos ter terminado o Morpheus. Essa vaquinha trouxe possibilidades para a gente, tanto em contatos, tanto quanto o dinheiro que a gente recebeu. E graças a isso, nós conseguimos ir para a competição, realizar o sonho que a gente tinha, que era de lançar o Morpheus lá nos Estados Unidos e representar o Brasil nessa categoria que a gente nunca tinha participado, né, com o Brasil, né? A primeira equipe universitária a participar, brasileira. Então foi um marco muito especial para a gente. Então, mais um momento de agradecer vocês pelo tanto que fizeram, por terem compartilhado, por terem apoiado a gente. Mesmo que realmente não tivesse doado, mas falado para alguém ou mandado para alguém, enfim, tudo isso que vocês fizeram contribuiu muito para a gente. Então, novamente, obrigado. Aqui é o vídeo onde conta a história dessa trajetória que a gente percorreu para a IREC 2025.
primeiro sentimento que passou na minha cabeça foi culpa por ter explodido algo que era tão importante para todo mundo e que exigiu tanto de todo mundo e tanto dinheiro da equipe. Muita gente em desespero, muita gente chorando, foi muito tempo investido ali e que foi em segundos, enfim, era só um milagre ali para acabar salvando a gente. Essa competição é um sonho para muitos da equipe. Nós, como a equipe Cosmos, fomos apenas uma vez, eu não estava ainda na equipe, e desde que eu entrei, não se fala de outra coisa. E eu espero muito que a gente consiga, porque é a terceira vez tentando. Eu não tenho mais tanto tempo na faculdade e acredito que esse semestre seja o meu último na equipe. Realmente seria fechar com chave de ouro, porque seria o último semestre com uma competição tão incrível que a gente quer participar. Eu já participei de no mínimo 7, 8 projetos aqui. A IREC, né, competição internacional, ela sempre foi um objetivo bem alto assim, para a equipe. Quando eu entrei, era um objetivo assim, que a gente nem pensava. Era algo assim, pô, tá muito longe. A gente ainda está fazendo foguete que voa 500 metros, vão demorar um pouquinho assim. Só que daí as coisas foram engrenando, sabe? Uma série de coisas começou a dar certo, a gente conseguiu uma arrecadação maior, tinha mais membros na equipe engajados, né? Na época que eu entrei, a gente era em 14, 15 pessoas. Hoje está em 48. A Cosmos, por si só, tem uma ambição muito forte. Eu acho que esse projeto representa a vontade das pessoas. Previamente a gente estava fazendo um foguete de 3 km e é dirigido subsônico. Se tiver um foguete supersônico, chega a cerca de Mach 2. Então, apesar de a gente ter aquela motivação muito grande, acreditar em nós mesmos, achando que a gente consegue fazer de 30 mil, fazer um motor tão grande assim, nunca feito antes aqui nessa região do mundo, foram inúmeros obstáculos. Chega lá, conta a nossa história e pede uma parceria. E querendo ou não, eles vão estar apoiando o projeto de pesquisa e inovação no país. E é esse jeito que a gente tem de conseguir os nossos recursos. Não existia luz no fim do túnel. A gente sabia que sem dinheiro a gente não ia conseguir fazer com que o projeto voltasse à vida. Não só a questão de dinheiro, mas de reconhecimento, né? Muita gente mesmo ajudou a gente nesse processo de divulgação, tanto quanto na universidade, quanto a galera que faz parte dessa bolha. A gente ter vencido essa adversidade, eu acho que é o que mostra o quão forte é a equipe, sabe? A gente tinha tudo para ter desistido. Faltavam 2 meses para a competição, a principal parte do nosso foguete ali, né, o motor, né, ou ele não sobe, tinha explodido. A esperança de muitos ali tinha acabado, tanto que uma das principais falas pós-explosão foi, acho que todos sabem o que significa, então, que a gente não conseguiria mais participar. A gente não ter desistido, não ter abaixado a cabeça, ter todo mundo como um time, trabalhado o dobro para que a gente conseguisse terminar esse projeto a tempo, foi a nossa maior vitória. Como assim? Abriu o negócio. No, solo tiene la forma entera de su cuerpo. Achamos, caramba! Achamos! Tô gravando. Ó! Haremos coisa! Bom, para dar um contexto no que aconteceu aí nesse final,
No dia do nosso lançamento, o foguete voou bonitinho, chegou no chão, só que quando o nosso time de recuperação chegou lá, não tinha a parte de cima do foguete. E era muito estranho, porque tudo tinha ocorrido tão bem, tudo tinha dado tão certo. Como assim não tinha paraquedas, não tinha parte de cima, não tinha coisa dele? E a gente foi tentar explicar isso para os jurados. Se a gente não retornar o foguete inteiro, o que seria reutilizável, né, 100% reutilizável, a gente não teria o ponto de recuperação, que impactaria demais nossa pontuação na competição. Só que a gente não tinha como provar o que tinha acontecido, a gente não sabia o que tinha acontecido. E, enfim, o que acabou salvando a gente foi a câmera que estava no foguete, como vocês puderam ver. Um operador ali, um trabalhador que estava em alguma empresa de extração de petróleo, provavelmente, ele chegou, achou bonito, pegou ele e foi embora. E, enfim, isso nunca tinha acontecido na competição, ninguém tinha furtado um foguete até então. Tanto que, nossa, chamou um bombeiro, a xerife foi lá, a gente fez um boletim de ocorrência. E, bom, numa segunda ida, no outro dia, o pessoal saiu para procurar de novo e achou, a coisa foi jogada lá. Provavelmente ele tinha, a gente supõe, né, que com as gravações ele tinha falado com algum primo ou amigo dele para vir buscar o restante do foguete. E nesse meio tempo o nosso time de recuperação chegou. E, enfim, ele deve ter achado que era alguma coisa importante, né, pegou e só deixou lá de algum lado. Mas enfim, acabou dando tudo certo e temos o Morpheus inteiro aí. Só uma pequenininha adição, tipo, eu acho que eu nunca vi o pessoal tão feliz, claro, tirando a parte do voo, depois de pegar, ver o vídeo e ver que alguém realmente tinha roubado a nossa coisa, porque era a pontuação completa ou ela com pontuação zerada, né? Mesmo que a gente tinha certas evidências, a gente tinha foto do chão lá, que a gente chegou perto do foguete, tinha algumas pegadas que não eram no tênis de todo mundo que estava na recuperação, a gente tentou mostrar o tênis de todo mundo lá pro jurado, mas ainda assim não era aquela prova concreta, né? Então assim que a gente abriu o foguete, pegou o vídeo, cara, a gente pulou de felicidade, que a gente viu que realmente é roubada nessa coisa. Bom, e assim a gente encerrou o ciclo IREC, mas ainda tinha LASK pela frente. Bom, o voo do Morpheus estou pra gente aqui 2 troféus. Ele conseguiu atingir aí o 2º lugar na sua categoria. Ele também, se não me engano, foi o projeto latino-americano ou da América do Sul com a maior pontuação geral, do escopo geral da competição. E, além disso, o prêmio Sportsmanship Award, basicamente um prêmio que descreve o nosso espírito competitivo ali na competição, seja em cooperação com outras equipes ou mesmo com a própria organização da competição. Esse foi o Morpheus. A gente parte agora para os 2 caras que voaram recentemente. Eles nem tiveram um rollout para apresentar. A gente não pôde apresentar ele para o público antes de ir para a competição, mas são esses 2 caras aqui. Eu vou falar um pouquinho do Deimos, esse baixinho laranja que a gente tem aqui. É o nosso chaveirinho. Bom, o Deimos em si ele é um foguete em escala menor, ele é um foguete pequeno, ele é um foguete que foi projetado para atingir 1 km de apogeu, e beleza, a equipe tem expertise para fabricar projetos de grande apogeu. Por que a gente partiu para o Deimos? A gente tem 2 motivos principais. O primeiro motivo, claro, é a gente possibilitar que mais pessoas, principalmente os novatos na equipe, tivessem mais experiência com projetos em uma competição. A gente é uma equipe que participa de 2 competições, mas ainda assim o ciclo para chegar numa competição é algo que demora bastante. Pô, tem a IREC, aí tem a LASK, é coisa de 1 ano de desenvolvimento. E nem todo mundo, infelizmente, acaba podendo trabalhar de forma direta num projeto. A equipe é bem grande. Então o Deimos, ele partiu desse viés, mas principalmente também, ele é um foguete de teste de tecnologias que a gente pode implementar em foguetes futuros. Então esse cara, em específico, ele tem aí, de forma geral, 4 tecnologias implementadas que a gente vê com dificuldade em projetos que são maiores. A gente tem uma inovação na aerodinâmica, na recuperação e 2 inovações na parte de propulsão. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui agora. Na parte de propulsão nós temos 2 inovações, o uso da tubeira composite. O Plata tinha explicado um pouco antes, as guias do projeto Morpheus, elas foram otimizadas, elas têm um formato muito específico, são feitas a partir de um método muito específico, em que tu pega a fibra e basicamente tu prensa, tu forja ela em um monte. Esse método é algo que é bem difícil de ser visto, foi desenvolvido pelo setor de estruturas, o pessoal conseguiu atingir isso com uma precisão absurda, e isso passou para a tubeira, para a nossa propulsão do nosso foguete. Enfim, a gente tem uma tubeira. Na competição ele voou com a tubeira de fibra de vidro, mas essa daqui da foto é uma fibra de carbono. A gente fez um teste com as 2 tubeiras. E além disso, a gente tem o Stargrain, um grão com a geometria de estrela. Basicamente, essa geometria confere ao foguete, ao motor em si, uma queima mais neutra. E além disso, nós temos o nosso paraquedas rotafoil, o Ibito, nome aí de origem tupi-guarani que significa vento. Bom, de onde vem esse nome e qual que é a aplicação disso direta no foguete, né?
Esse paraquedas ele tem uma característica bem particular. Ele é um paraquedas feito para girar. Ele tem alguns furos, vocês podem perceber. São furos posicionados de forma estratégica, com a geometria certa, a angulação correta, que induzem uma rotação no paraquedas em si. Vou até voltar aqui para vocês verem de novo. Bom, por que isso? Por que isso é útil para o foguete, para o projeto de forma geral? Com o paraquedas rotacionando, toda a energia de rotação é transferida para o paraquedas, não para o projeto em si, para o foguete. Ele cai basicamente retinho assim, bonitinho. A outra inovação aerodinâmica foi o uso do bosteiro triangular. É uma geometria um pouco mais complexa. A modelagem disso, ela prevê justamente que o foguete, durante a ascensão, no momento que ele está subindo, a ignição em si e também a parte de inércia, que ele não sofra muita rotação. Isso reduz, de certa forma, a raça. Fala um pouquinho sobre o projeto Voltaire. Ok. De fato, o projeto Voltaire em si, ele é o CANSAT que é embarcado no projeto Deimos. O que é um CANSAT? É um satélite que ele tem o tamanho de uma lata de refrigerante. Então pensa em uma lata de Coca-Cola, uma lata de Guaraná. Tu pode implementar um sistema ali dentro que funciona, tem dados funcionais e trazem algum tipo de experimento, alguma pesquisa. Isso é muito interessante, porque o Deimos é um foguete bem pequeno. Como que a gente coloca um satélite grande dentro de um foguete desse tipo? Então a competição em si ela tem uma categoria específica para satélites. Existem duas categorias, que é a categoria do satélite do Phobos e a categoria do Deimos, que são satélites menorzinhos. O Voltaire em si ele utiliza um método, uma pesquisa matemática, algo já bem antigo, só que a equipe conseguiu implementar isso de forma para matemática e tecnologia atual, que ele coleta dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica durante o voo, e logo após o voo ele consegue fazer uma curta previsão do tempo logo após o voo. Então é algo bem interessante. Lançamento do lente. E agora, dando sequência no nosso principal projeto que participou da Alaska em 2025, que é o Phobos, que é o foguete da esquerda ali, novamente. Eu acho. O Phobos, eu julgo que é o nosso foguete de todos eles, o que mais foi otimizado para a sua missão específica. E essa missão específica, para esse caso, é um foguete de 3.000 metros. A gente concretizou todos os conhecimentos que a gente aprendeu em todos os nossos projetos anteriores e realmente tentou colocar nele tudo que a gente sabe de melhor e excluiu o que não funcionava tão bem. O sistema de integração dele é bastante similar com o nosso foguete com o Morpheus, mas a gente tem otimizações, desde a parte de otimização de peso das fuselagens em relação ao projeto anterior. A gente tem um motor que da competição para a categoria específica ele era o menor de todos os motores. Então, isso realmente simboliza o quão bem otimizado ele era, né? É um foguete que pesa, em relação aos nossos projetos anteriores, a gente conseguiu tirar 10 quilos em relação ao VLK-3 que lá fora está exposto. Então, é algo gigante, assim, em termos de inovação, que a gente conseguiu concretizar nesse foguete. Ainda falando um pouco mais da parte técnica dele, sobre a sua performance de voo, a gente conseguiu resultados excelentes. A gente conseguiu cerca de mais ou menos 2% de erro, e que novamente simbolizam o quão bem otimizado esse projeto estava. Aqui a parte da carga paga desse foguete é o Plus Drill, novamente com otimizações em relação ao que foi voado no Morpheus, mas como o Sato falou previamente, é a análise dos nanotubos de carbono em alta aceleração em diferentes meios. E a gente segue com a reação do pessoal para o voo do foguete. Aguardando a ignição, que coisa maravilhosa! Esse subiu, hein? Estamos sem visual no momento, mas vamos ver se o paraquedas vai abrir. Bom, e quais foram os resultados que a gente atingiu com esse voo do Phobos? E de forma geral, na Alaska? Bom, o primeiro prêmio
que acabamos recebendo foi do Juan Pablo Rengifo Award for Flight Dynamics. Basicamente é um prêmio que, igual o Plata falou, a gente teve um ótimo desempenho com relação ao que a gente tinha previsto para o que a gente atingiu em apogeu. Ou seja, a gente com 290 dos 2.942,5 metros, a gente teve um erro menor que 2%, foi 1,91% de erro. Com isso, nós fomos consagrados com o primeiro troféu da noite. Só uma curiosidade sobre esse troféu. O Juan Pablo, ele é o ex-capitão de uma equipe colombiana que iria participar da LASP 2023. E esse troféu, o nome dele é uma homenagem a esse cara. Por quê? Infelizmente ele faleceu em um teste de subsistema de uma pressurização de um motor híbrido. Ele estava mexendo com algumas válvulas criogênicas, válvulas que servem ali para alimentação, geralmente do oxidante do motor. E infelizmente isso explodiu e ele acabou falecendo nesse acidente. Então esse prêmio é uma homenagem a ele, que reconhece que o esforço, a busca por performance, todo o empenho que tu tem em fabricar o teu projeto da melhor forma possível tem que ser sempre feito com o máximo de segurança, porque o que a gente faz é algo que realmente envolve certo risco, porque é um projeto bem avançado, bem complexo. Então esse prêmio, esse nome é uma grande homenagem a ele. Outro prêmio que a gente conseguiu alcançar foi nada mais nada menos do que o primeiro lugar da categoria. Isso a gente conseguiu alcançar devido à excelente precisão no apogeu previsto, excelente desempenho técnico da equipe na competição como um todo, relatórios extremamente bem pontuados e uma recuperação bem sucedida, embora bastante difícil mesmo. A gente conseguiram somar para a gente a melhor pontuação geral da categoria. E não apenas, a gente não ficou satisfeito com apenas 2 troféus, a gente foi em busca do terceiro e o maior de todos eles, o Overall Winner, o Best Experimental Rocket of the Year. Basicamente, esse prêmio descreve o melhor foguete do desafio de foguetes. A competição tem 2 desafios, né? O foguete e o satélite. E o Phobos foi o campeão geral. Ele somou a maior pontuação entre todas as categorias que estavam presentes competindo na competição. Isso nos rendeu esse grande troféu, um grande prêmio, algo que a gente almejava buscar. Um adendo. Quando a gente, no início de 2025, a gente tinha um voto que foi traçado com muita ambição, mas que a gente conseguiu no fim. Foi bem ali após a finalização do ano, na verdade em 2024 mesmo, a gente estava voltando para casa, estava eu e o Plata no lugar, e a gente tinha um voto. A equipe ia conseguir pelo menos o 2º lugar na categoria da IREC, foi a categoria do Morpheus, e a gente estava em busca do 1º lugar geral da competição. Então a gente conseguiu. O que são as nossas conquistas, né? A Cosmos em si, atualmente, das competições principais que a gente participa, a gente tem 7 troféus, 7 prêmios internacionais. Todos esses que foram explicados aqui. Além disso, a gente também competiu em 2022 e a gente conseguiu o Nancy Square Team Spirit Award. Basicamente um prêmio que reconhece ali o nosso empenho de estar levando um projeto frente a outras equipes que tinham um orçamento muito superior ao nosso. A gente estava com 6 pessoas lá contra equipes que tinham. A gente tinha um orçamento aí de 40, 50 mil reais, e outras equipes tinham orçamentos ali de $500 mil competindo com 40 membros em solo para lançar o foguete. A gente foi lá e conseguiu. A Cosmos atualmente é detentora de 3 troféus, dos 6 troféus brasileiros da IREC, né, International Rocket Engineering Competition. E isso pra gente é um símbolo muito grande da nossa missão, do nosso trabalho e do quão amadurecida a equipe se tornou. De um tempo que a gente tinha foguetes, que a gente tinha um projeto, infelizmente ele falhava, e agora a gente consegue trazer tantas premiações para casa. E aqui são um pouquinho das classificações anteriores que eu já tinha dito para vocês. Bom, quais são os próximos passos, né? Ficou roxinho por um motivo. Projeto Calliope. Esse é o projeto, a próxima ambição da equipe. A gente é uma equipe que sempre busca atingir, a ambição é o que move a gente, além da nossa paixão, claro. E o projeto Calliope é o 2º projeto de um foguete de 30 mil pés de apogeu, que o Brasil está confeccionando nesse momento, monoestágio. E ele pretende voar na IREC 2026. A gente está desenvolvendo um projeto com base em todo o conhecimento que a gente adquiriu, coisas que a gente pode otimizar além do projeto Morpheus, pensando em voo supersônico. E a missão desse foguete é realmente ganhar não apenas a categoria, mas a competição de forma geral. Algo que a gente chegou bem próximo para o projeto Morpheus. Faltou um pouquinho de apogeu, só um pouquinho. E claro, não apenas ganhar, mas a equipe em si precisa bastante aprender. E o desenvolvimento de um projeto de tanta complexidade permite a gente um aprendizado.
Como eu disse, essa é a nossa ambição, o anseio de desenvolver algo maior, mais efetivo, que possa realmente trazer para a gente em primeiro lugar, e não apenas capacitar os nossos membros para o mercado de trabalho. De qualidade técnica, a gente tem uma alta capacidade que a gente desenvolveu com os projetos da LASC, principalmente, e também o Morpheus, claro. Basicamente, o Morpheus foi um projeto que a gente pesquisou bastante, a gente aprendeu muita coisa de forma geral, tinha muita coisa. Não tem um manual de como fazer um foguete supersônico na internet, isso é proibido, isso é basicamente um risco. Então a gente teve que aprender de forma geral, de zero, novas manufaturas, novas técnicas, novos meios de modelar a nossa aerodinâmica, porque modelar uma aerodinâmica supersônica não é como modelar a aerodinâmica de qualquer outro foguete. Todos esses conhecimentos, a gente pegou, centralizou tudo, implementou eles no desenvolvimento do projeto Phobos e Deimos, a gente coletou mais dados disso, e toda essa carga que a gente teve contribui para o desenvolvimento do próximo projeto, que visa otimizar os pontos que a gente percebe que ainda falta um pouquinho de otimização. Cada porcento conta. Bom, como o José falou, a gente está projetando o Calliope para participar da IREC. Como a gente comentou, a gente está com a missão de buscar o primeiro lugar. Acreditamos ter as qualidades técnicas necessárias e um bom time para atingir isso. Então, é o nosso foco, nosso principal foco é realmente se tornar a maior equipe do mundo, a melhor equipe do mundo. Então, basicamente é isso que a gente está mirando, a IREC 2026. O nosso sonho, além de, claro, se tornar o melhor time, é continuar fazendo pessoas se inspirarem, fazer as pessoas brilharem no olho quando vem projetos desse nível, projetos desse aspecto. A gente faz parte do nosso papel levar isso para as pessoas. A gente, estando no meio que a gente está, a gente tem a certa responsabilidade de não pegar tudo e ficar para a gente, né, mas de transpor isso, de passar isso para o próximo e, enfim, levar essa inspiração para as pessoas, com certeza também faz parte do nosso grande sonho. Bom, aqui temos todos os patrocinadores que ajudaram a gente a concretizar os projetos, tanto Morpheus, quanto Phobos, quanto Deimos. Esperamos muito que vocês, patrocinadores presentes aqui hoje, continuem com a gente para esse próximo projeto que é o Calliope. Nós temos uma grande vontade de conseguir o primeiro lugar, uma força de vontade, e vamos conseguir, né? Nada impede. Tem todo o empenho para isso. Exato. Então, vale o agradecimento a todos os presentes aqui, a todos os, enfim, patrocinadores que estão agora aparecendo no telão. E obrigado a todos os presentes. Sério, vocês fizeram isso acontecer, igual eu falei anteriormente. Por mais que nós, membros da equipe, passemos dia e noite trabalhando no laboratório, vocês, nossas famílias que estão aqui presentes, dão forças para a gente continuar, sabe? Não é só o dinheiro, não é só pela ambição, pela fama de talvez conseguir um primeiro lugar, mas vocês são peças fundamentais, todos que estão aqui, para que esse projeto chegue lá nos Estados Unidos e ganhe troféus, chegue na Latin American Space Challenge e ganhe em primeiro lugar. Bom, eu acho que é um meio que a equipe tem de agradecer a vocês, conquistando, né? Mas de verdade, acho que por todos aqui eu falo, muito obrigado mesmo. Bom, gostaria de chamar aqui na frente, na verdade aqui em cima mesmo, o Emanuel Emerson e todos os nossos patrocinadores e apoiadores que estão presentes aqui hoje, nos prestigiando, nos dando a honra da sua presença. Gostaria de chamá-los aqui na frente, por favor. Podem vir, podem vir. Temos 3 membros aqui representando empresas parceiras, o Emanuel representando a Valbert, o Felipe representando o FabLab e o Bilmo a Thermic.
campeonato difícil, né? Final de Libertadores, final de semestre, realmente fica complexo de comparecer às vezes, mas muito obrigado a todos que disponibilizaram o tempo. Agora eu queria fazer um pedido para a equipe. Vamos tirar nossa foto, por favor, todos se levantem, venham. Aproveita que estamos aqui. Calma. Quero chamar também os membros antigos que estão presentes. Então, Cami, Lucas, Gemar, o pessoal pode colar aí. Se tiver mais alguém também, que eu não vi. Sutil, sutil. Membros antigos, vão pra frente, vão pra frente. Bom, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado por vir acompanhar um pouquinho do nosso projeto, um pouquinho da nossa história. Para agradecer a todos vocês que estão aqui, ali fora a gente tem um coffee break mais do que caprichado e chopp à vontade até acabar. Fique à vontade. Muitíssimo obrigado por ter vindo.